Olá! Eric já vai entrar comigo aqui já. Hello! Eita, tudo bem? Tudo bem? Boa noite! Boa noite. Todo mundo de coxinho? É, mostrando nossa parte, né? Marquinhos Alves aí, sem fronteiras. Tá no escritório? Tô no meu escritório aqui de casa. Ah, de casa. Esperar o pessoal entrar. Elô, boa noite. Diana. Hoje vamos E falar de educação financeira para a empresa. é um tema muito importante, ainda mais por esse momento que a gente está passando. E assim, planejamento financeiro é algo que sempre tem que ser revisto, né? Revisado, revisitado, discutido, batido em cima para as coisas acontecerem e ter o comprometimento do time, né? Exatamente. Essa questão de rever é muito importante, né? Porque faz toda a diferença. A todo momento a gente está mudando também a realidade. Pessoal, vai dando feedback sobre o som. Tá tudo bem? Estão ouvindo a gente bem? Eu acho que tá no eco. Vou ter que pôr o fone, né? Eu já tô me É, ouvindo essa voz aí no às vezes dá esse rebote, né, do som. Mércia, maravilhosa, Rafa, Luiz, Neide, Alexandre, Adriano, todos bem-vindos. Oi, Rafa, boa noite. Eu acho que vai me dar um feedback do som aí para vocês, tá, gente? Como é que tá? Eu acho que é mais quando eu falo, olha lá, ela tá falando, ó. É, mas Quando é eu porque a falo, sua voz chegou aqui. Vou ter que pôr o fone. Só um minutinho, vou pôr o fone. Aí, pronto. E o outro tá dando um pouco de eco. Já vamos resolver isso. Galera chegando. Falem pra gente de onde vocês são. O Eric se achando com a caneca dele. tem que fazer o nosso jabá, né? Ô Luiz, eu não sei fixar o tema. Como é que fixa o tema? Você sabe, Eric? Não sei. Também não Eu acho sei. que você que puxou, você que consegue alterar, porque aqui eu não consigo. O Luiz me explica aí como é que fixa o tema que eu faço. Obrigada, Mércio, o som está bom. Coloque o comentário e clica sobre ele. Coloca aí como tema. Planejamento financeiro empresarial. Publiquei. Aí tem aquele grampinho que você trava. Ih, gente, Não apareceu tipo um alfinetezinho? fixar comentário. Ótimo. Tô ficando boa Agora vai. nisso. Tô ficando boa. É treino. Agora já tá aparecendo, ó. Aê, obrigada, Luiz. Selecionar e fixar, beleza. Então, o Eric já trabalha há algum tempo com isso, né? Eric quer falar um pouco sobre o seu trabalho nessa área de planejamento financeiro, antes da Então, gente começar? eu desde antes de terminar a faculdade já trabalhava com planejamento estratégico, na parte de planejamento financeiro. Uhum. Na época eu trabalhava até numa empresa aí de perto de Maringá, Olha que ali em legal. Campo Mourão. Eu fui plant Uhum. controller lá durante algum tempo. Aí eu morei até em Maringá um tempo e tudo mais. Então ali que eu comecei minha carreira ali no final dos anos 2013, 2014 mais ou menos, foi a época que eu entrei de cabeça no planejamento financeiro. A minha visão antes de trabalhar na área era legal, é só para a gente ter um norte e tudo mais, mas não, o planejamento financeiro é muito mais abrangente do que isso. Eu acho que ele ajuda a gente tomar decisão, evitar problema, se antecipar a qualquer problema, né? Quer dizer,
naquelas, né? Essa pandemia aí prejudicou o planejamento estratégico de muitas das empresas, né? Porque quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala também de busca de resultado, melhoria de EBIT, de EBITDA e tudo mais. Então, todos esses termos a gente tem que buscar melhorar o controle e comprometer nosso time a fazer esse número. Mas é aquilo que você falou, né? A gente tem que reformular o planejamento financeiro, às vezes 2, 3 vezes durante o ano, uma coisa que você tinha planejado. A gente pode até falar sobre isso, se dá para fazer um planejamento financeiro a longo prazo, se é melhor quebrar isso em curto prazo. Deixa eu só ler uma estatística antes da gente começar, que eu levantei aqui. Olha só como é fundamental o planejamento financeiro empresarial. 7% das empresas fecham por falta de lucro. 20% encerra o seu negócio por falta de capital. 20%. 50% dos pequenos empresários do Brasil não sabem se tem lucro ou prejuízo. Eles não têm referencial, eles não têm números. Eles não sabem se eles têm lucro ou prejuízo. Os dados nos fazem constatar que as empresas fecham por falta de uma gestão. Olha isso, gente, é A muito sério. ingestão, né? A falta de A gestão, ingestão. aquela questão de não ter os controles, uma das ferramentas que eu mais falo e sempre comento é o mais importante é o fluxo de caixa, você ter um fluxo de caixa bem montado, bem estruturado, onde você consegue viabilizar o seu negócio até aquele dia e dali para frente também, né? O fluxo de caixa, ele é um ser vivo e ele que manda na empresa. Se você vê que a longo prazo você não vai ter receitas o bastante para atingir aquela despesa que você já tem que está impactando o seu fluxo, você já consegue pensar e buscar uma estratégia para conseguir honrar esses comprometimentos financeiros. Muito Então, o bem. caixa é rei e é sempre o mensageiro do caos, né? Ele sempre vai falar, Caixa ó, Rei. tá chegando o problema aí, você tem que fazer alguma coisa para não ter esse problema. Então vamos lá, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir comentando com a gente. Estamos aqui para conversar, é um bate-papo, tá bom? Então vamos começar, Eric, falando de gestão de fluxo de caixa. Você já falou que o caixa é rei, o mensageiro do caos. E aí, como é que é essa questão do fluxo de caixa nas empresas? O pessoal vai interagindo, comentando, mandando suas dúvidas. Eu sempre busco, quando eu vou fazer alguma análise de um fluxo de caixa ou até do fechamento do caixa, né? Eu sempre olho para aquilo que a gente pode agir de imediato. Então, buscar sanar as despesas, né? Porque despesa não é custo, então a gente não está investindo na despesa para ter um retorno financeiro. Então, quando a gente busca explorar melhor as despesas, negociar prazo com um prestador de serviço, ou até uma estratégia de redução de conta de luz, despesa com veículos, essas coisas, que acaba doendo muito no nosso bolso. Aluguel, por exemplo. Aluguel é um número que hoje, devido à pandemia, as empresas olham e já falam, ó, eu acho que se a gente estruturar bem o fluxo de caixa, deixar uma equipe bem enxuta, a gente pode reduzir nosso espaço locado de um aluguel, aí, de um escritório, e para o home office, proporcionando a mesma estrutura para todos os colaboradores. Lógico, tem lá o impacto da lei, que a lei ainda fala muito pouco sobre o teletrabalho, a estrutura mínima que a empresa deve proporcionar ao colaborador para ter o home office, mas pode ser o próximo nosso novo, né? O Então, quando a novo gente estrutura normal. o nosso novo normal. Quando a gente estrutura o fluxo de caixa, sempre olhando por aquilo que a gente consegue agir no curto prazo, buscar melhoria, que é a despesa, a gente consegue já otimizar. Mas assim, antes de apostar nisso, né, de olhar as despesas, a gente tem que ter um controle muito bem feito. Tem que saber que tudo aquilo que está impactando a nossa vida financeira. Então, não só da vida financeira, né? Que até estava acompanhando o material de um professor meu no LinkedIn, que ele fala, até a depreciação, ela vai impactar no caixa. Ela não impacta Olha no primeiro só. momento, mas ao longo da vida, aquele bem que você está depreciando, ele vai impactar no caixa. Então, o caixa, ele sempre vai transitar, seja o que for dentro da empresa, vai cair no caixa. Seja uma saída ou seja uma entrada. Então, quando a gente estrutura o fluxo de caixa de forma efetiva e eficaz, a gente começa a enxergar as oportunidades. E até uma questão que eu acho bacana que o Luiz sempre fala é ter processos
bem definidos, e aí sim estabelecer as pessoas que vão cuidar desses processos. Que quando a gente pega uma empresa que está crescendo, às vezes a gente pega uma folha de pagamento absurda, que tem ali várias pessoas que já não tem mais função, uma função pequena que você pode readequar, remanejar dentro da estrutura do seu time, e você já tem ali um ganho financeiro numa redução operacional do seu time. Então isso também já é uma oportunidade que o fluxo de caixa mostra. E aí, quando a gente chega lá na parte de cima, que entra a parte do custeio, a gente começa a ver as oportunidades de compra de matéria-prima, o frete, que impacta diretamente na nossa compra, a comissão, que às vezes pode ser um ladrão nosso de receita. Quando o fluxo de caixa estruturado dessa forma, receita, custo, despesa, você consegue saber qual que é o caminho que você pode correr e transitar dentro da sua estratégia financeira para a empresa. Então, o fluxo de caixa ele seria mais ou menos isso. Ele mostra aquilo que você vem fazendo. Por quê? O movimento financeiro da empresa é o que vai mandar. Se você não tiver dinheiro amanhã para pagar suas contas, você vai fechar. Então, o primeiro controle que você tem que ter muito forte é o fluxo de caixa. Por isso que o caixa sempre vai ser rei. Olha só, e o Robert, querido primo, já mandou uma pergunta. O caixa pode ser investido? Se sim, qual a melhor opção? Acho que eu Caixa não da empresa, entendi muito eu bem essa acho que pergunta. aí aquela seria a reserva de caixa, né? Aquele dinheiro que está parado Ah, na sim. conta. Por exemplo, você sabe que daqui você vai pagar a conta, a folha no dia 1º de junho, você já tem esse dinheiro para liquidar a sua folha no dia 1º de julho, e você pode deixar esse dinheiro aplicado numa Ah, renda sim. fixa de baixo risco ali, que hoje, infelizmente, a renda fixa já não vale mais nada, mas você pode buscar um CDB, um DI, algo que tenha uma liquidez diária, e chegar lá no dia 1º de julho você consiga fazer o saque dessa aplicação e fazer honrar com o vencimento da folha de pagamento. Então a reserva de caixa pode sim ser aplicada. Pode ser um ganho até além daquela aplicação automática que a conta tem, dependendo do banco. Né? Você pode usar esse produto lá que, às vezes, você pode tomar um susto, você abre a conta, nossa, tem R$ 1 na minha conta. Não, não é isso. Tem lá a aplicação automática que, no final do dia, resgata esse dinheiro e aplica. Na verdade, é muito inteligente, então, aplicar, né? Existe um valor mínimo? Qual a melhor opção? Ah, ele está perguntando qual a melhor opção. Eu acho que essas de liquidez imediata, né, Eric? Sim, Tem que produtos ser, que né? você consiga fazer o resgate ali assim que você precisa do dinheiro, que é o caso do CDB ou CDI, até a poupança, é interessante você ter isso. Hoje, infelizmente, a poupança já não tem mais toda essa liquidez que muitos anos atrás tinha. Né? Hoje a gente está Faz numa tempo Selic já que aí não tem, né? baixa demais Uhum. e a poupança acabou sendo algo inviável. O CDB e o CDI você consegue negociar taxas com o seu banco. Então, você pesquisando aí as variações do CDI e do CDB, você consegue ver que tem banco que paga 100% da taxa diária do CDB ou do CDI. Tem banco que paga 110, 120. Olha que Eu, legal. eu cheguei a trabalhar numa multinacional que nós tínhamos 135% do rendimento diário. Só que, por questão de compliance, risco e tudo mais, nós tínhamos ali um teto máximo de investimento em cada banco de US$ 4 milhões. Então, a gente tinha que ter muito, muito claro até que ponto eu posso ir com um banco parceiro e eu já tenho que deixar pronto para me iniciar uma nova vida financeira com outro banco. Então, esses fundos diários seria o melhor caminho para você aplicar o dinheiro que está parado no seu caixa hoje, que amanhã você vai precisar fazer uma retirada. É, deixa eu cumprimentar o pessoal que está entrando. Muita gente da Martins Alves, a Audrey, o Alexandre, quem mais que eu estou esquecendo? Um beijo para vocês. A Sônia, querida. Boa noite, gente. A Bruna. O André Almenara, que hoje eu dei uma entrevista para o programa dele. Então tá, vamos lá, pessoal. Se tiver pergunta, manda aí. E controle de despesas, como é que é isso, Eric? Então, como Ixi, eu falei, forte, hein? Ó, aí é a hora que você começa a revisar aquilo que você está
perdendo dinheiro, que você está tendo ali um investimento financeiro, e você está fazendo uma contratação que não precisa mais. Por exemplo, algum prestador de serviço PJ ou alguma consultoria, alguém que te dá um suporte em alguma coisa, pode ser um controle de despesa. Então, validar bem os contratos, né? Tudo bem que tem muita gente que coloca ali alguns gatilhos de contrato, questão de entrega, rescisão e tudo mais, mas às vezes vale a pena você, no curto prazo, rescindir aquele contrato de um serviço que você já não está usufruindo mais e não é necessário para o seu negócio. Uma renegociação de aluguel, por exemplo, no momento que a gente está passando, onde muito mais tira o dinheiro do caixa para investir na empresa do que você tem o retorno, porque o mercado está parado, a pandemia está travando muitos dos negócios, e você vai renegociar um aluguel, por exemplo. Então, o aluguel é uma despesa, né? Tudo bem, tem a parte que vai a custo fixo, mas também ele passa a ser uma despesa que você consegue interferir diretamente. Então, o aluguel de uma área administrativa, por exemplo, no nosso caso, que nós temos aí o escritório contábil, nosso aluguel é uma despesa, porque Sim. teoricamente a gente não precisa manter um aluguel para você ter um retorno financeiro maior. Ele ajuda, ele aprimora o seu negócio, mas ele acaba sendo uma janela para você jogar dinheiro fora, digamos assim. Então, você controlar muito bem os seus contratos, você controlar muito bem aqueles acessos, as pessoas que tem dentro do seu time, ele ajuda muito. E, mais uma vez, você desenhar muito bem cada processo e cada etapa dentro daquilo que você vai fazer dentro da sua empresa. Você deixar claro o que cada pessoa vai fazer e muito claro também aquilo que você precisa. Desenhe o processo, pega lá. Quem vai cuidar do financeiro? Eu tenho lá os processos financeiros. Quanto vai pagar, quanto vai receber e faturamento, por exemplo. A pessoa que cuida do quanto receber, será que não consegue cuidar do faturamento? Aí você estrutura lá toda a rotina de trabalho da pessoa, você fala, ó, uma pessoa só dá conta disso. Então não preciso ter duas pessoas cuidando disso. Esses cortes, esses ganhos operacionais ao longo do tempo, você tem um retorno financeiro grande. Porque se você cortar um colaborador hoje, você vai ter o reflexo desse corte ali depois de 4, 5 meses, dependendo do tamanho que seja a rescisão dele. Mas ainda você, no longo prazo, você vai ter um resultado financeiro muito melhor. E nesse momento é ainda mais importante nós revermos todos os nossos custos, absolutamente todos. Aqueles que a gente vem praticando há uma longa data, rever isso que você falou, a necessidade, aproveitar colaborador. Um colaborador precisa fazer só isso, ele tem a oportunidade de fazer isso e aquilo, e contribuir mais ainda com a empresa. A questão do aluguel, esses dias nós estávamos discutindo isso num grupo de advogados, numa reunião, o quanto isso está sendo assim quebrado, principalmente para advogado que achava que um escritório suntuoso realmente trazia algum benefício para ele, o quanto esse dilema está sendo colocado por terra mesmo, e a gente avaliar as nossas verdadeiras necessidades, o que eu realmente preciso para manter o meu negócio funcionando, para manter o meu negócio especialmente rentável. Pensar muito na rentabilidade também. O que eu preciso fazer para aumentar a minha margem nos serviços? O que eu posso oferecer além do que eu já ofereço? Nesse sentido também é bem importante a gente pensar, né? O Quando a que gente mais? fala dessa Pode questão falar, Eric. de revisar o que é necessário mesmo, a gente começa a entrar aí até na questão dos copos descartáveis, né? Você começa a Olha fazer só. uma campanha de conscientização que já é ambiental, ali, tirar os copos descartáveis e colocar uma caneca, um copo para o seu colaborador, um copo de vidro para uma pessoa que visita ali seu escritório, ou até mesmo potencializar o home office em reunião online com o seu cliente. Tudo isso é a nova realidade. Infelizmente, a gente vai perder muito do contato físico com as pessoas, né? Seja do nosso time ou seja com um cliente ou um fornecedor. A gente vai ter que se adaptar muito, 100% se adaptar. Essa questão que você falou, infelizmente, não sei, vamos ver, né? Vamos esperar aí um tempo, a gente ainda está muito tumultuado, né? Está muito no meio disso tudo.
Deixa eu cumprimentar o Sidney e a Ana, a Carla, acho que está aí também, de Minas, nossos colegas, o Germano chegou. Germano chegou. A Roncato Verônica, né? Ela fala: o mapeamento de processos e análise de força de trabalho pode redimensionar a organização de forma relevante e profunda. Isso aí, Verônica, podemos identificar várias torneiras abertas. Gente, é o balde furado. É o É, balde furado. Se você pensa, às vezes você não precisa ir nem tão longe, nem tão profundo. Às vezes, se você olhar em volta, você já vai ver muita coisa. Outra coisa que eu vejo bastante, parece pouco, mas assim, é a questão ambiental também que me incomoda. Falando agora de escritório, questão de impressão. É necessário tantas impressões, é necessário tanto papel, é necessário. E empresas maiores, com mais pessoas, às vezes você precisa rever os processos, rever a rotina de cada funcionário para readequar o trabalho deles para gerar essa economia também nas despesas. uma É uma maneira também. existem segmentos que é muito fácil de fazer isso, né? Porque, por exemplo, se você tem uma empresa que trabalha sobre demanda, vamos falar de uma agência de publicidade, por exemplo, você fecha ali uma campanha de marketing e tudo mais, você infla a sua mão de obra, você contrata pessoas e pessoas. Aí entra mais um contrato, você acaba explorando aquela galera e tal, aí você vai crescendo, crescendo e você vai ampliando o seu time. No momento que a gente está, que muitas empresas estão tirando o pino ali no investimento de imagem, marketing e tudo mais, você tem que readequar o seu time para isso também. E nesse remanejamento você vai ter oportunidade para otimizar pessoas, otimizar processos e diminuir muito o seu custo. Então, esse momento, esse business, eu acho que tem tudo a buscar essas oportunidades por essa linha. Ou seja, é cultural. Você vai ter que mudar a cultura de trabalho da tua empresa, do teu negócio, do seu segmento, dos seus funcionários. É uma mudança grande aí, né? O pessoal vai colocando os comentários e as dúvidas, tá bom? Custos, análise de custos. E aí, Eric? Agora chega aquela hora que a gente tem que trazer o nosso bom e velho parceiro fornecedor, sentar na mesa e falar, amigão, eu preciso que você me dê um preço melhor ou um prazo mais longo, porque o mercado é outro, a realidade é totalmente diferente. Então, o primeiro impacto que nós temos é na matéria-prima, né? Então, quando a gente fala de Sim, custo, vamos falar de matéria-prima e mão de obra. As empresas hoje buscam automatizar processos, aquilo que a tecnologia já consegue oferecer de automatização e melhoria e ganho de qualidade, e também tem a questão de preço. Querendo ou não, a gente precisa de preço. Então, lógico, não estou falando para a gente buscar o melhor preço a qualquer custo lá no mercado. Não. A gente tem que manter sempre a qualidade do nosso produto ou até melhorar eles. Mas ter um tempo certo de quanto tempo eu tenho de produção, qual que é o meu lead time de entrega, meu lead time de produção, meu tempo de escoamento, a minha curva ABC de estoque de produto acabado, matéria-prima. São vários indicadores que a gente pode usar aí para otimizar a nossa gestão de custos. E querendo ou não, o estoque é onde está o maior gargalo das empresas, né? Porque estoque parado é dinheiro exatamente. parado. Então não adianta nada você entupir seu estoque de um produto que não tem rotatividade, por mais que às vezes, dentro da estrutura do seu produto, pode ser que você faça um produto linha da curva A e um da curva C, porque eles são homogêneos, ele acaba ocupando o mesmo espaço no estoque. Mas assim, tem que ter uma estratégia muito específica para desovar esse tipo de produto. E também você ter o controle de tudo isso, né? Entrada e saída do seu produto. Senão, se você não tiver o controle de entrada e saída do seu produto, você vai comprar errado, no preço errado, na hora errada. E isso aí você vai indo pro vinagre fácil. É só ladeira abaixo isso você acaba acontecendo. Então, o controle do seu custo é muito importante. Outra contrapartida também que tem na análise de custo é a mão de obra. Se existe tecnologia que no longo prazo pode te entregar a mesma coisa que você ter ali 3, 4 pessoas durante o processo, vamos colocar na ponta do lápis, estruturar a proposta e ver qual que é o tamanho do investimento aí do CAPEX e do OPEX que a gente vai ter que fazer para trazer esse retorno. Porque você corta a mão de obra agora, você investe na tecnologia,
daqui 2, 3 anos você não vai ter o passivo trabalhista que você tinha lá com aqueles 3, 4 colaboradores. E E isso eu falo muitas até mesmo vezes. dentro do escritório nosso, né? A gente tem aí Uhum. muita automatização de emissão de nota, o, o bloco K, tem aí N coisas que o próprio governo tá empurrando na gente para a gente se adaptar e melhorar, né? A auditoria, por exemplo, né? Quem viu o joinha do Germano, eu lembrei, a auditoria de recuperação tributária, por exemplo, existem várias ferramentas ali que ajudam a gente a fazer com mais efetividade, mais velocidade e entregar o melhor resultado numa recuperação tributária, numa estratégia tributária, né? Muitas vezes de forma mais eficiente até, né? Com números mais precisos do que utilizando a mão de obra. Então, essa análise de custos realmente é fundamental. É o que a gente está falando, é rever o negócio. Deixa eu só comentar aqui uma coisa que a Verônica falou de reuniões online, que o quanto esse novo cenário está trazendo de economia, né, para as empresas. Voltando nessa reunião que eu estava participando com os advogados, eles falando de agora todas as audiências online. O quanto economizar, eles estavam economizando de passagem, hospedagem, tempo. Quer dizer, você Então, perdia um mas dia aí para ir, um dia para até voltar. é um ponto que eu acho sensível. E a instrução da testemunha? Você pode coagir uma testemunha numa questão online. Você pode estar, ele pode estar, que nem a gente está conversando, e você pode estar mandando mensagem para ela numa outra tela, ali no WhatsApp, falando, fala isso, fala aquilo. Sim, não. É Então, uma acho que discussão. ainda é muito sensível fazer algumas É questões uma discussão dos tributárias e advogados, ajuizar e tudo mais. especialmente criminalistas. Os criminalistas estão defendendo, assim, porque imagina um júri online, como é que vai ser? Os jurados, assim, enfim, Eu acho que é vai muito longe a delicado. conversa, mas tem algumas defesas, alguns argumentos que eu acho que ainda dá para fazer online e já está acontecendo, já é realidade, se não é uma possibilidade. O júri eu sei que parece que ainda não, mas defesas em tribunais já estão acontecendo, já é real. E vamos aguardar, enfim, vamos aguardar o resultado de todas essas mudanças aí. Talvez aí, sei lá, trabalhista pode ser que vá por essa linha, é, tributário, talvez. Que nem a Assembleia de Recuperação Judicial é uma coisa que eu acho que já está mais do que na hora de virar online, porque você tem que Possível, né? primeiro se habilitar, dentro, você ser uma recuperando dentro de uma recuperadora, e aí depois marca a Assembleia e tem que mandar lá, ou você ir até lá para ver, às vezes, um valor que é tão pequeno e você perde um baita tempo. Então não vale a pena. Não vale a pena, isso aí. Vamos para frente. Gestão de endividamento, gente. Gestão de endividamento. Na verdade, o endividamento, eu acho que. Vamos aproveitar essa questão da gestão de endividamento. Depois que você falar, eu vou até compartilhar uma dúvida que me mandaram naqueles quadradinhos lá do WhatsApp. Mas vamos lá. Como é que é então a gestão de endividamento para os empresários? Hoje, quando a gente estrutura o fluxo de caixa, você começa a ver todos os impactos financeiros que você vai ter. Então, no longo prazo, se você tem linha de crédito com banco ou um prazo prolongado com o fornecedor, você tem que estruturar também essa saída e, lógico, se você tem um prazo com o seu fornecedor, você acredita que o tempo seu de produção versus a sua compra, você vai ter margem para fazer o pagamento. E ainda vai sobrar ali uma gordurinha para você fazer frente ao seu custo, o seu custo fixo. Então, agora é a hora de alongar os prazos de fornecedores, a questão dos empréstimos e financiamentos bancários, fazer uma boa gestão disso, porque o banco não quer perder. Ele já tem a alavancagem dele lá, ele vai querer entupir a gente de dinheiro para a gente se endividar mais e se ferrar mais. Então, a gente saber trabalhar muito bem com essas linhas de crédito. O que eu estou vendo do mercado é os FDICs e as FECs vão crescer muito no médio e longo prazo. Até a Verônica trabalhando na Cicobi, ela pode Ah, falar com a gente aí sobre isso. Esse crescimento que o mercado financeiro vai sofrer nessa linha de crédito, cooperativas e tudo mais, ele pode trazer algo que o brasileiro não está pronto para gerenciar. O Pronamp, por exemplo. O Pronamp pode salvar muitas empresas,
Mas, assim, a empresa ela pode pegar esse empréstimo e daqui 2, 3 meses, antes mesmo da carência dela vencer, ela quebrar. Por quê? Ela não soube fazer a gestão desse novo recurso, né? Recurso. Porque a gente não está fazendo um mútuo, não é um investimento de um sócio que está injetando dinheiro na empresa para manter ela em pé. Você está prorrogando uma dívida, né? O Pronamp ele está dando ali o seu 8 meses ali de carência, para nesses 8 meses você começar a pagar o empréstimo mais aquilo que você já tinha. Então, pegar o Pronamp é uma boa, mas assim, daqui 8 meses a sua empresa vai estar estruturada bastante para honrar isso. Então, gerenciar essa, digamos, essa despesa, esse endividamento a longo prazo, porque por mais que não seja uma conta que está vencida, ela passa a ser um comprometimento financeiro, ela passa a ser um endividamento, porque você tem um compromisso financeiro a longo prazo. E tudo isso você tem que fazer uma boa gestão, porque você tem que sempre pressionar na ponta da receita. Se você pressiona a receita, você vai ter que pressionar também os seus controles ali de caixa, controle de custos, de estoque, de frete e tudo mais. Você tem que ter uma engenharia para gerenciar esse novo recurso. Não é simplesmente, vamos injetar dinheiro no caixa aqui, chuta a bola para frente e vamos atrás. O que que eu vejo com os meus clientes? Muitos deles acabaram pegando empréstimos, nem era o Pronamp, um pouco antes do Pronamp, mas depois da pandemia, para suprir a ausência de cliente. Para suprir a ausência de cliente. Não sendo insensível com a realidade deles, com a necessidade deles, mas essa gestão, essa conta vai aparecer logo, logo para eles pagarem, né? 8 meses é um tempo muito curto, muito curto. E eu coloquei um quadradinho de perguntas no Stories do Instagram e veio a pergunta: como saber se é necessário, se vamos aproveitar esse crédito por ser um crédito barato? Eu já ouvi isso dos clientes também, que é um crédito muito barato, vale a pena ter para ter, pegar por pegar. Como é que é essa necessidade de pegar empréstimo bancário? Como é que existe uma análise, alguma maneira da gente interpretar isso bem? Eric? São, são dois indicadores financeiros que eu acho que ele tem uma relevância muito grande que você pode aplicar nesse momento para saber se vale a pena ou não você buscar esse crédito. O primeiro é a necessidade de capital de giro, o NCG. Qual que é a necessidade do seu capital de giro dentro da sua empresa? Você pagar seu custo fixo, seu custo variável e tudo aquilo que a sua empresa precisa de financeiro. Então, seu ponto de equilíbrio, né, que é o outro indicador, que é o ponto de equilíbrio contábil econômico, break-even. Quando você colocar esses dois indicadores na balança, você vai saber se vale a pena ou não. Aí a pessoa pode falar, mas eu posso pegar isso e injetar na minha empresa para fazer ela crescer? Tudo bem. Mas em 8 meses você vai ter o retorno para aumentar essa despesa no seu ponto de equilíbrio? Muitas das empresas não fazem essa conta. Porque assim, beleza, estou injetando lá 50, 100 mil reais no meu caixa hoje. Só que daqui 8 meses, que é o caso do programa, por exemplo, vou ter uma parcela ali de R$ 1.000. O meu ponto de equilíbrio, que era 15 mil, já virou 16. Eu vou ter Exatamente. receita bastante para cobrir esses 16? É o momento que a gente precisa ter pé no chão e imaginar qual que é o nosso horizonte também. A gente tem que ter esse, digamos, esse sangue frio de falar, vale a pena eu ir porque eu acredito que esse acúmulo do meu ponto de equilíbrio contábil daqui 8 meses, eu vou cobrir com a receita que eu vou gerar com esse dinheiro. Ou não. Fala, não vale a pena aumentar esses R$ 1.000, essa parcela que seja daqui 8 meses, e vou acabar me quebrando lá na frente para pagar isso. Eu sempre, os últimos 2 anos, né, foi desde quando eu fundei a minha consultoria, eu trabalhei sempre com empresas em crise. Empresas que estavam descontando duplicata, buscando fomento do mercado. É um mercado que é muito grande, porque infelizmente temos muitos empresários quebrados no Brasil, que não tem mais de onde tirar dinheiro para injetar na empresa, já não tem linha de crédito com os bancos classe A, e acaba caindo no aspecto e no FDIC. Então, ali o controle tem que ser muito grande. Quando você vai tratar ali
de uma operação com eles, você tem ali, dependendo do seu custo fixo, lógico, tudo que você precisa para manter a empresa em pé, o seu ponto de equilíbrio, você acaba aumentando o endividamento da empresa a longo prazo. Mas assim, você quer manter a empresa rodando, acreditando que esse investimento, esse aporte que você está buscando com um parceiro financeiro, no longo prazo você vai saber trazer ele de volta. O mercado do seu produto é um produto aderente. Então, pô, posso colocar dinheiro aqui que eu vou vender algum ponto. Ou seja, é uma análise muito profunda. Ainda mais Sim, nesse momento da economia, dependendo do seu setor, uma certa incerteza. O Germando comentou aqui que pode quebrar realmente o empresário esses empréstimos, precisa planejar muito e em conjunto com os contadores. O sim. pessoal, na verdade, não usa a contabilidade para esse tipo de análise, né, Eric? Eu não sei se essa realidade é aí com você Assim, também. infelizmente o contador, ele não é bem quisto no mercado porque os empresários acham que ele só tem que ter um contador para emitir guia. E não é. O contador ele tem todas as informações da empresa dele. A saúde financeira da empresa dele está na mão do contador. Inclusive, a gente fala Então, isso, né? Nós somos os médicos das empresas. o Guedes falou isso logo no começo da pandemia, na importância Sim. dos contadores. Então, O- o empresário tem que explorar mais a capacidade crítica analítica do contador, porque é uma pessoa de fora da empresa que não tem nenhum envolvimento sentimental e ele Faz toda a pode abrir os diferença. olhos para o empresário, ele tem uma visão de mercado financeiro, muitas das vezes, conversa com um gerente de banco, com outros concorrentes de mercado ali. Se o cara tem uma fábrica, ele conversa com o dono de outra fábrica, dono de comércio, ele trata com várias pessoas que pode dar alguns insights para o empresário sair daquela crise ou saber qual que é o melhor caminho. Ó, o Luiz está falando que o Sicredi anunciou que o recurso do Pronamp vai estar disponível a partir de julho. Eu sei que na Caixa já foi liberado. Na Caixa já Então, foi liberado. Aqui em Guarulhos até tem um fundo garantidor, uma empresa que tem menos de um ano, existe um fundo que está dando esse suporte para as empresas. E empresa que tem mais de um ano, um fundo garantidor de 70% do empréstimo até. Só que é aquela troca, né? Ó, te ajuda aqui, mas você vai pagar uma taxa maior para mim. com certeza, né? Como, alguém escreveu, a conta vem. Vamos lá. Foi o Germano que falou. Não tem pra onde correr, a Germano, conta vem. o Luiz fez uma pergunta aqui. Que tipo de despesa você acha que vale a pena pagar com financiamento? E qual você acha que é melhor negociar direto com o credor? Com Despesa para a credor, gente. Vamos lá. com credor, eu acho que a única despesa que vale a pena a gente negociar direto com o credor é sempre matéria-prima. Você brigar por preço, Seus prazo, fornecedores, né? e isso aí vale a pena você brigar. E aquilo que vale no investimento no longo prazo, aí como financiamento, algo do tipo, é imobilizado. Infelizmente, o imóvel ainda é uma. Tudo bem que você vai depreciar e tal, vai impactar no seu custo, mas no longo prazo você vai ter essa receita, né? Ele não, no primeiro momento, ele não impacta no seu caixa direto a aquisição do bem, a amortização não vai ir para o seu caixa, mas no longo prazo você vai ter o retorno desse investimento, se você fizer a venda. Hoje, um dos maiores gargalos assim que eu vejo, até falando na vida pessoal, até comento isso muito com meus amigos, ter um carro hoje em dia já não é mais viável. Você hoje, que nem no momento de pandemia, você tem o carro parado na garagem, você vai ter que pagar seguro, vai ter que pagar se você tiver financiamento, manutenção do carro, e o carro está parado. A gente ficou ali os primeiros 30 dias da pandemia, por exemplo, a gente não saiu de casa. Tava todo mundo com Exatamente. medo. Que bicho que é esse que tá lá fora? Tem um Godzilla lá fora, não posso sair que ele vai me comer. Teve esse medo aí, teve essa retração. Até a Movida lá anunciou que teve uma devolução de 11 mil carros da frota. Então, você coloca na ponta do lápis, pô, se eu fosse ter um carro, quanto eu gastaria? Gastaria financiamento, seguro, gasolina, manutenção, revisão. Tá, legal, cheguei lá num valor que anual eu gasto 25, 30 mil reais com um carro. Se eu alugar, eu vou gastar 15, 16. Se eu andar de transporte aplicativo, por exemplo, vou gastar 5 mil. Para que eu vou ter um carro que eu vou gastar 30 mil no ano, se eu posso ter o mesmo conforto e a mesma acessibilidade que hoje, com os aplicativos aí bombando, você tem essa redução de despesa. Então,
o carro é um financiamento hoje que eu já não vejo com bons olhos. Ainda existe o leasing operacional, né? Você Sim. pode entrar ali com, com pagamento mensal e no final do contrato você decide se você fica ou não com o bem. O leasing operacional para as empresas, às vezes pode ser uma saída, mas aí tem outros impactos ali que você vai sofrer, que você vai ter um aumento de custo e não de despesa, né? Então, uma coisa diferente da outra. E falando um pouco de você usar o financiamento para comprar imobilizado, existem linhas de crédito bem atrativas e diferenciadas para imobilizado. Sempre existiu, né? O BNDES ele é o maior incentivador, né? Você tem o Finamp, que é um produto só para tecnologia, você tem o capital, o CAGID lá de capital de giro, você tem vários produtos dentro do BNDES que são é, produtos vantajosos para longo prazo, mas assim a burocracia que você tem que ter, Nossa. as garantias. O ano passado eu passei ali 7 meses, 8 meses com um cliente que ele começou a empresa fazia 20 anos e ele foi buscar um financiamento, uma linha de crédito do BNDES para construir o prédio dele. O prédio dele, na época, estava estimado em 15 milhões de reais para construir. Aí passou, ele foi guardando, fazendo a reservinha dele, fazendo a reservinha. Quando ele falou, vou construir, ele foi lá, a aplicação dele lá, tinha lá o dinheiro aplicado e o BNDES não tinha saído ainda. Eu já passei exatamente por isso. Quando eu pedi o valor, era um valor expressivo para a empresa. Quando o valor chegou, esse valor já nem era mais expressivo para a empresa. Mas vamos lá, o Alexandre falando do fluxo de caixa pode ajudar bastante na alocação dos recursos do Pronamp, e é exatamente isso que o Eric falou. Deixa eu ver se tem mais. O Germano falando comprar à vista. À vista você tem a vantagem no preço, você tem, lógico, o dói mais no caixa no curto prazo, mas você consegue ligar por preço. Um preço à Sim, vista, você pode ter uma vantagem de 5, 10% de desconto e você vai conseguir fazer muito mais se você tiver uma margem de 30, 40% do seu produto e você está diminuindo 10% na outra ponta, você vai ter um ganho aí de 10% na sua receita. Então é, é uma estratégia, uma compra à é uma vista boa nesse momento estratégia. é bem vista. A Bárbara falando que ela tem. A Bárbara é advogada, tem uma loja de roupas aqui em Maringá, e ela falando da nossa realidade aqui, dependendo do que a pessoa faz, ainda compensa. É o perfil do usuário mesmo, né? Varia O, muito. O lojista, ele tem a vantagem assim, se ele investir em produtos que ele vai vender, na revenda direta, é estoque. O estoque parado é dinheiro parado, mas ele, ao longo prazo, ele pode desovar. é, E no roupa tem aquela questão de temporadas e tendências da moda, tem várias atenuantes aí que pode sofrer ao longo do ano. o Luiz comentou que um cliente está tendo financiamento para manter o giro dele de dia a dia, né? Manter a equipe, pois o custo para demitir é alto. O Sidney comentando que o brasileiro não está acostumado com reserva financeira. Sidney, semana que vem, já anotem aí, nós vamos fazer outra live, né, Eric? Sobre Isso. planejamento financeiro pessoal. E já muda Então, um pouco o foco. muda um pouco o foco, mas a gente vai falar dessa reserva financeira. Deixa eu ver se o pessoal comentou mais. Vamos para frente, que tem bastante coisa para a gente falar, em positivação de venda. Foi até legal pegar esse gancho aí da questão das lojas, que dessa parte comercial, que é diferente, né? Quando você tem um comércio que o seu cliente vem até você, é muito simples. Você faz ali algumas campanhas, você se mostra para o mercado. E quando você tem uma indústria ou uma empresa de serviço, como é o nosso caso, prestador de serviços, Sim. você tem que visitar mais. Você tem que aumentar, investir mais em visitas, você tem que ir mais até o seu cliente, Cafezinho. você tem que estar na cara dele, porque infelizmente quem não é visto não é lembrado. Essa é a hora, essa é a frase do Exatamente. momento. Você tem que estar preocupado com o cara se ele está acontecendo algum problema, o que, que você pode fazer. Às vezes até falo muito para alguns amigos meus que você tem que estar disposto a ouvir, falar menos, ouvir a dor do seu cliente. Às vezes o cara só quer desabafar. Você acaba Exatamente. levando um cliente novo só porque você está ouvindo ele. Eu falo isso porque ontem eu fiz uma visita, acabei até tô
negociando com o Luiz pra gente fechar. O cara, ele tava com um problema no negócio dele, que o antigo contador deixou na mão. E eu cheguei lá, fui conversar com ele, coisa besta. O cara é dono de um restaurantezinho aqui perto de casa, tava ali comprando uma besteirinha para mim comer. Ele começou a desabafar, desabafar, desabafar. E nesse momento eu vi a oportunidade de oferecer o serviço para ele. Porque na Olha minha só. região existia um monopólio na minha região, né? O contador que atendia aqui a região, ele atendia todos os comércios há mais de 30 anos. Guarulhos. Aí, Em Guarulhos, sua cidade. eu moro bem aqui, eu moro na parte norte do centro. Então é uma área que está mudando muito a questão do convívio, né? Era uma região totalmente residencial e hoje está virando comercial, já está bem híbrido já está aparecendo clínicas, já tem 2 hospitais aqui perto, já começa a mudar um pouco do perfil. E tinha esse contador que está começando a dar bancada com todo mundo. Então agora é a hora de visitar essas pessoas, as pessoas que eu não tinha acesso. Então às vezes, eu não lembro na live de quem foi, eu acho que foi do Anderson, que é parceiro do Germano em recuperação tributária. Ele falou que uma vez ele foi na farmácia, ele estava indo no açougue, que era do lado da farmácia, e ele olhou para a farmácia e falou, pô, eu posso oferecer para o dono da farmácia uma recuperação tributária. Eu vou comprar carne ou entro aqui para fazer uma visita e positivar uma venda? Ele falou, vou passar aqui, depois eu volto lá e compro uma carne. Então, às vezes, dentro da nossa rotina, dentro do nosso roteiro ali que você vai fazer para ir no mercado, para você ir comprar alguma coisa que você precisa dentro de casa, você pode colocar na sua rota uma visita a um cliente, você colocar ali uma maneira de você também fazer uma venda. Já que você vai sair de casa, é uma venda que você pode fazer. É uma visita que você pode fazer. E usar também todas as ferramentas que a gente tem hoje em dia, né? A gente tem a rede social, aí, o Instagram, o Facebook, o próprio Twitter, o LinkedIn, que é muito importante para as empresas também, é uma janela, uma vitrine. Recentemente a gente lançou o canal aí da Martins Alves, do YouTube, que tem vários vídeos, as nossas lives estão todas indo para lá. Então tudo isso é janela para a gente estar mais próximo do cliente. Positivar a venda nesse momento é fazer isso. É você aplicar o pé, como a Ju falou agora há pouco, você aplicar o pé. Fala do pé, o que é o pé? O pessoal não eu não fiz sabe o às vezes. treinamento ainda, mas Mas é um é programa de você... encantamento de clientes. É É você aquele olhar banho, né? o novo olhar para o cliente, um olhar mais humanizado para o cliente, é voltado a isso. É o padrão Disney de atendimento, né? A Isso. Disney, o que ela faz? Ela traz as pessoas pelo encantamento. Então, o pé ele fala da questão de você tem que estar próximo do cliente, você ser um amigo do seu cliente, você entender as dores, saber o que você pode falar e como falar. Até tem um detalhe bem legal que uma vez o Luiz falou, a gente saber como que o cliente quer ser chamado. Até isso. Até isso Até isso. é uma maneira de você causar um rapport ali, você trazer o cliente para perto de você. Nessa empresa que eu trabalhei aqui um tempo na consultoria, tinha um parceiro nosso ali, um cliente, que era Irmãos Preguiça o nome do estabelecimento dele. Bem e sugestivo. Aí era o Preguicinha e o Preguiça. E eu sempre conversava, um era o Roberto, o outro era a Paula, a gente conversava bastante ali. E, pô, um dia eu falei, por que preguiça? Aí ele falou lá da história, que o pai dele sempre falou que eles eram preguiçosos, que não ia dar nada na vida. Quando o pai dele faleceu, eles herdaram o dinheiro e injetaram no negócio, Irmãos Preguiça. E tava lá, era o Preguiça e o Preguicinho. Então saber como que o cliente quer ser chamado é bacana, porque você acaba trazendo ele para perto de você e sempre que ele tiver qualquer problema, qualquer dificuldade, ele vai mandar uma mensagem para você, porque você é uma pessoa que está bem presente na vida dele. Reforçando isso que a gente está falando, a Bárbara falou que as pessoas vão muito na loja para desabafar, conversar, bater papo, olha só. Aí é uma oportunidade, já começa a vender café, já começa a fazer vender café. Ali e assim, um croquis ali a mais para oferecer um produto diferente para isso mesmo, para uma conversa. Uma conversa. O Luiz falando que a gente tem que estar a todo momento vendo oportunidade de fazer negócio e esse chip de vendedor deve estar sempre ativado. Hoje eu estava assistindo uma live antes dessa nossa aqui e ele falando agora falando de profissionais liberais. O profissional liberal muitas vezes não se vê como vendedor. E, gente, todos somos vendedores. Todos.
Todos. Todos somos vendedores. Então, essa questão de ir no açougue e já ir focado em fazer uma venda, isso que você falou, né? Ir no açougue, ver uma farmácia e falar aqui eu posso vender, essa anteninha, esse chip, como o Luiz está falando aí, ele realmente tem que estar ligado. A gente tem que ver oportunidades de negócios em todo canto. O dinheiro está circulando, gente, ele só trocou de mãos. Então, a gente E tem que ir assim, em busca. até quem trabalha no serviço mais interno, ali no back-office, seja uma pessoa do contas a pagar, contas a receber RH, se vai tratar com o cliente, também é um vendedor. O jeito que você atende Com o seu certeza. cliente ali é importante. Você, às vezes você não é vendedor, você não ganha com a venda, mas você saber tratar ele, ter uma receptividade e ouvir ele muito bem, ele vai ser um potencial cliente para a empresa. Quem ganha sempre é a empresa. Exatamente. O Sidney falando que até funcionário de indústria vendedor, se não vende produto, vende serviços. Vamos para Isso é frente? bacana, porque quando a gente fala a gente pensa em indústria, a gente sempre pensa ali no chão de fábrica, né? Se você sai para tomar uma cerveja com seus amigos e tudo mais, você começa a reclamar da sua empresa, dos produtos que ela faz e tudo mais, você está perdendo um cliente para sua empresa. Olha Então, às vezes, a só. gente tem que elogiar a nossa empresa para trazer mais clientes. Porque você, às vezes, você está deixando de vender para uma pessoa, que essa pessoa vai falar para outras pessoas. Tem um estudo que fala que você acaba perdendo, se não me engano, se você perde um cliente, você acaba perdendo 20 juntos. Olha só, o poder Tem das uma análise desse conexões. tipo. Existe Isso, um poder das livro que conexões. fala sobre isso. Existe um livro que fala sobre isso, poder das conexões. E, gente, tudo começa na comunicação. Se você está comunicando que não está indo bem, que não está bom, que não... e pode ter certeza que é a pedrinha no lago, vai se alastrar. Então, assim, comunique coisas boas, comunique, verbalize. Tudo começa na comunicação. E vamos falar então de aumento de alcance, Eric. Já estamos no finalzinho da nossa live. Eu acho que entra um pouco nisso tudo que a gente falou, né? De ir no açougue, ver a farmácia e acabar vendendo O ali na aumento de farmácia. alcance, a gente também pode olhar a questão dos parceiros, né? Que nem nós que somos franqueados da Martins Alves. A gente está aumentando o alcance de um escritório que estava em Curitiba e hoje está aí em boa parte do Brasil. Já Do estamos em São Paulo, país. estamos em Minas, é, o Paraná já está em quase todas as regiões. E a gente está crescendo, então a gente está aumentando o nosso alcance. Lógico, cada unidade tem sua receita e tudo mais, mas a marca ela está crescendo. Eu falo isso e lembro sempre da Ambev, né? A Ambev tem uma fábrica aqui em Guarulhos e tem mais um monte espalhado pelo Brasil. Só que você vira e mexe, tá andando na rua, você vê lá um Quid, um Sandero, um Up da Ambev, que é lá o carinha lá que tá tirando pedido, tá visitando e tá potencializando o ponto de venda. O poder de capilaridade e penetração da Ambev hoje é gigantesco. Você tem ali centro de distribuição, você tem várias unidades diferentes, e a Coca-Cola viu que o mercado brasileiro reagia muito bem nisso, não centralizar num ponto só de distribuição. Hoje tem a Sorocaba Refrescos, lá aqui na região do interior de São Paulo, tem várias fendas espalhadas pelo Brasil ainda, mas ela entendeu o quê? Se ela terceirizar ou criar parceiros de negócios ao longo do território nacional, ela consegue vender mais e atingir mais. Não adianta só você variar o seu portfólio, que isso vai gerar uma venda bem penetrada lá na frente. Você pode ter um alcance legal, que nem a menina daí de Maringá, que tem a loja de roupa. Ela começa a ampliar e começa a atender Campo Mourão, e vai indo, até quase lá no Paraguai já. Então ela Olha começa a aí, aumentar Bárbara. essa questão do poder dela de penetração e aumentar os parceiros dela. Porque eu sei que é difícil, em alguns segmentos, você conseguir segregar compra, pelo menos. Aí você tem lá os grupos de compra, né? O Groupon ficou muito famoso com isso. Você tinha ali várias pessoas interessadas pelos mesmos produtos que uma empresa oferecia para o mercado a um preço menor. Então você acaba ganhando tudo isso. Um exemplo que eu vi, né, que eu acho que é muito encantador para a gente que está dentro de uma franquia, o dono da rede do Sharing Box, uma estratégia que ele teve foi concentrar as compras dentro da holding e a holding distribuir para os franqueados, porque daí você consegue manter a qualidade do produto para todos eles
Muito E bom. você também consegue controlar o preço que vai ser trabalhado no mercado e você ganha poder de negociação com o seu fornecedor. Então hoje, da rede Shining Box, se eu comer um Shining Box aí em Maringá, vai ter o mesmo sabor de uma rede aqui de Guarulhos. Então Mantém o padrão também. o padrão é muito importante quando você fala de uma marca. O McDonald's é o maior exemplo disso, né? Você vai comer um cheeseburger, vai ser lá, 3 gotas de ketchup, 3 gotas de mostarda, o hambúrguer e o Até o queijo pronto. cheiro é o mesmo, gente. O Até cheiro o é o mesmo cheiro. no mundo todo. Como que pode um negócio desse? Tem um dos índices econômicos mais famosos é o índice Big Mac, né? Quantas É. horas uma pessoa precisa trabalhar para pagar um Big Mac no país dela? Infelizmente, um dos mais caros é o do Brasil, mas é o índice econômico que diz muito sobre a economia interna do país. Beleza. Ó, a gente tem 4 minutinhos. Vamos finalizar falando de processo e pessoas, é muito importante. E depois expectativas. Mas vamos lá, processo e pessoas eu acho que não dá para deixar de falar. Então, nesse momento que a gente fala de planejamento, você ter muito claro o que são os processos necessários para a sua empresa, aquilo que você tem que fazer. Desenha bem o que você tem que fazer. E aí sim você vai mapeando quantas pessoas você precisa para fazer aquilo. Não o inverso. Você abrir sua folha lá de pagamento, você ter 50 funcionários lá dentro, você vai falar, o que eu vou dar para essa galera fazer? Não. Olha só, Primeiro, faça o gente. inverso. Faça o que você precisa fazer. Aí você pega essas 50 pessoas, você fala, quem que é bom para fazer isso? Aí você coloca a pessoa no processo, não o processo na pessoa. E Então expectativas e segmento de negócio. Gente, isso, eu vejo muito isso, tá? Ah, o funcionário está comigo há muito tempo. Ixi, inúmeras historinhas que mantêm uma folha de pagamento alta. É como a gente falou no começo da live, gente, é momento de rever tudo. O Sidney está falando, realmente planejar. É um verdadeiro planejamento no papel, isso mesmo. Debruçar ali, cair É o que matando. talvez o que você nunca tenha feito, mas que agora se torna necessário. Expectativas no segmento e no negócio. Então, nesse momento de incerteza, a gente acaba voltando no tempo, né? Pô, a gente fala muito que o Brasil ele é cíclico, a cada 20 anos a gente passa por um momento de crise. Então, esse momento é um momento diferente, mas ainda é uma crise muito similar ao que a gente viveu ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Que foi quando o Collor tirou o pino da poupança de todo mundo, travou o mercado, a inflação subiu e ninguém sabia o que ia acontecer. Então, nesse momento, a gente tem que saber o quanto que o nosso produto é aderente ao nossa nova realidade. Um exemplo, eu estava lendo hoje a questão da notícia da Saraiva, né? A Saraiva vai encerrar mais algumas lojas aí, que já estava em recuperação judicial em 2018, aí agora em 2020 vai encerrar mais lojas e provavelmente não vai conseguir cumprir o plano que foi lá acordado com todo mundo da recuperação judicial e vai ter que ser restabelecido. O produto que eles vendem é livro. E aí, lógico, eles aumentaram o portfólio e vendem de tudo hoje. Mas, assim, o core deles, que é o livro, está caindo no desuso. Então, eles têm que se reinventar dentro daquilo que eles são focados. E saber, de fato, o que o fornecedor, o concorrente dele, está olhando para o mercado. Fazer uma pesquisa, fazer um benchmark, é a necessidade hoje. Você saber o que o seu concorrente está fazendo e o que o seu fornecedor pode fazer por você. Essa Olha é um só. dos caminhos que você pode ter aí aberto para expectativa. Ou seja, olhar para norte, sul, leste, oeste. É fornecedor, é concorrente, é custo. Hoje a gente trabalhou aqui inúmeras questões. A gente tem 59 segundos. Eric, muito obrigada por ter topado fazer essa live comigo. Isso é uma honra para mim. Topado o desafio aqui. Porque, eu tô conversando aqui há 1 hora disponível, uma pessoa que deu entrevista na televisão hoje e tal, deu entrevista na TV e agora tá falando comigo, pô. Que honra isso, né? Ai, gente, então eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Lembrando, semana que vem, outra live, eu e o Eric, planejamento financeiro pessoal. A gente conta com a audiência de todos vocês. Convidem a família, convidem os amigos, o pessoal do trabalho, tá bom? Eu vou dar um jeito aqui de deixar essa live salva, acho que vai dar certo. Muita gratidão a todos vocês que compartilharam com a gente. Até semana que vem. Eric, de novo, beijo. Beijo, Tarso. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau. Dúvidas, mandem no perfil @martinsalves, tá bom? Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.